all know, of course, that Hogwarts was founded over 1,000 years ago by the 4 greatest witches and wizards of the age. Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, and Salazar Slytherin. Now, 3 of the founders coexisted quite harmoniously. One did not. Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje estamos aqui para fazer a segunda parte sobre os fundadores de Hogwarts. Falámos no vídeo anterior sobre Godric Gryffindor e Rowena Ravenclaw. Hoje vamos falar sobre Helga Hufflepuff e Salazar Slytherin. Iniciando com Salazar Slytherin, sabemos que Salazar nasceu no século X, tem o seu cabelo grisalho, barba fina, longa e branca, como é lógico, tem os seus olhos cinzentos e sua pele clara. É descendente da família Gaunt. Para quem não se lembra, vamos regressar um pouco lá atrás. Família Gaunt pertencendo a Tom Marvolo Riddle, neste caso Voldemort. Estamos a falar do avô e do tio de Lord Voldemort. Posteriormente também vamos falar um pouco sobre a família Gaunt, que é algo que é bastante importante durante a saga, que não é mencionado nos filmes, mas que é bastante mencionado nos livros. Falaremos mais tarde também sobre a família Gaunt. Para a sua casa, Salazar Slytherin aceitava alunos que fossem de famílias puras, portanto, que tivessem toda uma linhagem de bruxos na família, nada de muggles. Teriam que ser engenhosos os seus alunos, espertos, determinados e com pouco respeito por tudo o que é regras. O que não é de espantar, sejamos realistas. Salazar Slytherin teve um pequeno problema com Godric Gryffindor porque os restantes membros e fundadores da escola aceitavam alunos com descendência muggle, não é? Ao qual o Salazar simplesmente detestava e achava que era uma perda de tempo desperdiçarem todo o conhecimento que eles tinham em famílias que traziam muggles agarrados a eles. Salazar Slytherin deixa Hogwarts uns anos mais tarde, mas não sem antes deixar a Câmara Secreta aberta, o basilisco lá dentro, e onde apenas o herdeiro mais tarde poderia vir para soltar o monstro que habitava na Câmara. É ofiuplota, nós sabemos, ele fala com as cobras, assim como acontecia com Voldemort, assim como aconteceu com Harry Potter, e é especialista em legilimência. Nós já temos um vídeo a falar sobre isso. Legilimência é o poder que a pessoa tem de penetrar na mente do outro, de ler a mente de outra pessoa, e Salazar Slytherin era especialista nisto. Sabem quem mais era especialista nisto? Snape! Foi só um abraço a fichas. Salazar Slytherin advém de um ditador português, António de Oliveira Salazar. Nós também já temos um vídeo em que falámos sobre ele, J.K. Rowling em Portugal. Se quiserem podem também ir ver. Devido à sua personalidade, era uma pessoa fria, era uma pessoa que ou vocês estão do meu lado ou estão contra mim, não havia um balanço. Vocês lembram-se, por exemplo, de Lucius Malfoy, entre outros membros. É exatamente aquilo que Salazar Slytherin dava valor. Pessoas que levam e acham que o sangue puro é mais importante do que qualquer outro tipo de característica e de qualidade que nenhuma das outras casas em Hogwarts dava valor. Qualquer casa em Hogwarts, e vocês vão ver ao longo deste vídeo, tem por norma o respeito, a cumplicidade, a amizade, a coragem. Salazar Slytherin, a partir do momento em que tem uma característica como ser engenhoso, uma das características para entrar no Slytherin era ser engenhoso. Portanto, conseguem ter uma ideia de que tipo de pessoas, como Draco Malfoy, e atenção, nada contra as pessoas que pertencem a Slytherin e nada contra Draco Malfoy e os fãs de Draco Malfoy e Lucius Malfoy, portanto, é o tipo de personagem que é Salazar Slytherin. Para quem for português e estiver a ver esse filme, lembrem-se, é um ditador. A próxima pessoa de quem nós vamos falar é Helga Hufflepuff. Nascida no século X, olha só, nascida no século X, todos eles nasceram no século X. Tem cabelo ruivo, olhos azuis e a sua pele clara. É a pessoa que teve a ideia de fundar Hogwarts. Sim, a ideia de fundar uma escola, de ter algumas pessoas que a pudessem ajudar, e na altura procurou aquelas pessoas que naquela era eram as mais importantes ou eram as melhores. E daí temos Rowena Ravenclaw, Godric Gryffindor e Salazar Slytherin. Na altura eram os 3 melhores bruxos que existiam e por isso ela
convenceu-os a juntarem-se a ela e abrirem uma escola. E a escola chamou-se Hogwarts. Admirados? Eu também fiquei admirado. Helga Hufflepuff aceitava para a sua casa todos os alunos sem distinção. Tinha um carinho por eles, tinha uma forma de ensinar diferente de qualquer outra casa. Reunia-se na sua própria casa com os seus alunos, onde conseguia, ou melhor, tentava de todas as formas transmitir para eles todo o conhecimento que ela tinha. Não eram só as aulas em Hogwarts que os alunos frequentavam, não era só o normal de Hogwarts que nós todos temos conhecimento, dava o trabalho de se centrar com os alunos, de tentar transmitir todo o conhecimento, toda a sabedoria que tinha. Portanto, não era só as aulas em si, cada matéria que eles tinham em Hogwarts, era um tipo de professora, mas com um carinho diferente por cada aluno, que talvez por ser a fundadora, por ter tido a ideia da escola, tivesse um carinho maior, pode ser isso. Mas até a personalidade de Helga Hufflepuff é conhecida como a carinhosa, a amiga, aquela pessoa que nós queremos estar perto, que nos faz bem. E isso é uma das características fundamentais de Helga Hufflepuff. É também a melhor amiga de Rowena Ravenclaw. Dá valor a todos os alunos que sejam trabalhadores, justos, honestos e leais. Exatamente aquilo que eu acabei de dizer, que descreve a própria Helga Hufflepuff. A personalidade dela é precisamente assim. Sabemos que Helga Hufflepuff tem uma taça. Nós sabemos também que essa taça é o Horcrux. Portanto, nós temos ao longo destas casas todas, nós sabemos que a única casa em Hogwarts que não tem Horcrux é Gryffindor. Gryffindor tem a forma de eliminá-las. Posteriormente a isso temos aqui o caso de Helga Hufflepuff, que tem a taça. Temos Rowena Ravenclaw, que tem o diadema. E temos Salazar Slytherin, que tem o medalhão. A casa de Hufflepuff, o brasão da casa é um texugo, bastante fofo. E no caso de Salazar Slytherin, temos um brasão que tem um símbolo de uma cobra. Já que ela é ofiolota, nada mais justo. Não se esqueçam de comentar. Mais uma vez, digam qual é a casa que vocês gostam. Se fizeram o teste no Pottermore, digam-nos qual foi a casa que vos saiu, qual é aquela que vocês têm mais afinidade. Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like, sigam-nos nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso Facebook, o nosso Twitter e o nosso blog, para que vocês possam nos seguir. E por hoje é tudo. Não percam o próximo vídeo, gente. Tchau!